Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse dia importante da nossa jornada do Petrópolis da Paz. Hoje nós estamos aqui com o nosso professor querido, Pedro Moraes Martins, de Portugal, que vai falar para a gente um pouco sobre como implementar um projeto de mediação escolar. É uma honra estar aqui com você, Pedro, muito obrigada pela disponibilidade. Sejam muito bem-vindos e nós teremos a oportunidade de conversarmos com o Pedro, tirarmos nossas dúvidas. Então, durante a fala do Pedro, vocês podem ir colocando suas perguntas que a gente vai passando para ele e ele vai, na medida do possível, respondendo, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Durante essa semana, nós temos hoje à noite os promotores Odilon e Vicente, que falarão um pouquinho sobre justiça restaurativa no município de Petrópolis. Então, já fica esse convite. E na sexta-feira, às 15 horas, vamos receber a Cristiane de Castro, a Cris, que falará sobre justiça restaurativa também. Então, já fica o convite para vocês participarem dessa semana conosco. Eu passo a palavra agora para a nossa coordenadora, Elza Ellen Carvalho, do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Bom dia, que prazer estar aqui, principalmente com esse convidado tão importante. Estamos realizando a jornada de difusão dos métodos adequados de solução pacífica de conflitos. Estamos focando na justiça restaurativa e em mediação. Hoje, em especial, mediação escolar. O desenho inicial do programa, ele se baseava num triângulo, onde a base desse triângulo é a mediação escolar. Hoje, esse desenho mudou. Nós criamos 2 grandes círculos, onde eles se interagem. O círculo representando o mundo da escola, a mediação escolar. Do outro lado, o círculo que representa a comunidade. E na interseção desses 2 grandes mundos está ali, no coração, a justiça restaurativa. Estudar a mediação, ela é especial. Por quê? Ela vai trazer o autoconhecimento. Quem estuda mediação se conhece primeiro, para depois olhar para o outro. Sócrates, numa frase belíssima, ele se preocupava muito com o autoconhecimento. E ele dizia o seguinte, que não existe, que nenhum homem, nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente, mas que o mal era um resultado da ignorância e de falta de autoconhecimento. A escola é o berço do trabalho para que se desenvolva o autoconhecimento, a cultura, o saber. Hoje, nosso convidado é o professor Pedro Moraes Martins, lá de Portugal, mediador, professor da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e também professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, cofundador do Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, representante português no CEMAJUR. CEMAJUR é a comunidade internacional de especialistas em métodos alternativos de solução de conflitos e justiça restaurativa, que possui dentro dos seus objetivos a difusão dos métodos não adversariais. Bem-vindo, Pedro, que você possa nos dividir seu conhecimento, suas práticas e que essa sua predisposição de nos atender, dispondo do seu tempo, seja muito gratificante
para você e para todos nós que vamos te ouvir, aprender, desfrutar do seu saber. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Está com a palavra. Muito bem, então, desde já, muito bom dia. Quero começar por agradecer a todos a vossa presença. Sei que estão a começar o dia aí no Brasil, aqui em Portugal já estamos em horário depois de almoço, mas espero que este encontro possa decorrer da maneira mais interativa possível e por isso aquilo que pedi à Vanessa foi que me fosse auxiliando à medida que formos falando, que independentemente dela poder colocar alguns tópicos de discussão sobre a mesa, vocês possam também interagir connosco através do chat e as perguntas a Vanessa irá fazendo alguma seleção das mesmas para, à medida que for falando, ela poder apresentar as vossas perguntas. Entendo que é muito importante esta nossa interação, porque isto é mediação. Mediação não é monólogo, mediação é diálogo. E, portanto, se queremos ser congruentes com aquilo que apresentamos, a mediação tem que ser um espaço de diálogo, não um espaço de discurso único. Bom, mas antes de mais, quero felicitar o Projeto Petrópolis da Paz pela iniciativa destas palestras. Eu ontem, por exemplo, não pude estar presente na palestra da Renata, porque estava a dar aula de mediação familiar ao mesmo tempo, mas sei que estes encontros têm sido muito ricos, muito úteis e, portanto, ainda bem que vocês podem abrir à comunidade as vossas ideias, as pessoas que trabalham convosco, de forma a poderem disseminar a cultura de paz que vocês referem, que é um dos propósitos, obviamente, do vosso projeto, e dentro delas, pegando no tal triângulo que Elsie falava, dentro da mediação e dentro da justiça restaurativa, como formas de poder promover a finalidade do vosso projeto. Portanto, Elsie e Vanessa, muito obrigado pelo convite que me fizeram e estou à vossa disposição para poder falar sobre aquilo que vocês bem entendam. Pedro, nós que agradecemos, todos aqui estão dando bom dia, agradecendo aqui por essa oportunidade. Tem muitas diretoras, professoras da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis também, temos aqui o Benedito de Cascavel, então muito obrigada pela participação e pela presença de vocês. Para começarmos, Pedro, então, fala para a gente um pouquinho sobre a mediação escolar, sobre o seu percurso inicial. Fala para a gente também como, né, implementar um projeto de mediação escolar, quais os caminhos. Vamos começar por aí, então. Uau, ótimo começo. Vou começar, então, por falar um pouco da minha trajetória dentro da mediação escolar, está bem? Eu comecei no mundo da mediação em 2001, ou seja, o ano faz 20 anos, tenho que fazer uma festa. E desde logo fiquei muito entusiasmado com a proposta de trabalho que a mediação envolvia, sobretudo vendo as primeiras práticas que eu tive em sala de mediação enquanto mediador e onde eu venho do direito, ou seja, na altura era advogado. E o que é que eu observava quando saía de uma mediação? Observava um grau de satisfação das pessoas muito superior em comparação com aquilo que estava habituado a ver nos tribunais. Ou seja, nos tribunais eu acabava por ver muitas vezes uma incompreensão com a solução a que era chegado pelo juiz no decurso do julgamento. Muitas vezes as pessoas não percebiam o mecanismo de decisão desse mesmo juiz e eu escutava os meus clientes dizer: doutor, mas eu não percebi a decisão a que se chegou. O que é que aconteceu na prática? Ou seja, havia uma linguagem hermética, uma linguagem fechada, que fazia com que os clientes do mundo da justiça não percebessem a resolução a que tinham conseguido chegar. E eu, na mediação, observava precisamente o protagonismo a ser devolvido a quem era proprietário do relacionamento. E observava, como vos dizia há pouco, o grau de satisfação muito maior, fruto do envolvimento que as pessoas tinham e do reconhecimento que a mediação faria do papel de protagonista dessas mesmas pessoas.
Isso fez-me apostar em saber mais sobre mediação, conhecer mais. Em 2002, em conjunto com 60 outros mediadores em Portugal, criámos a Associação de Mediadores de Conflitos, a AMC, e, nessa altura, começámos a contactar alguns profissionais para trabalhar connosco. Convidámos, por exemplo, o professor Juan Carlos Vezula para ser o coordenador científico da nossa instituição. Isso fez-nos ganhar algo que eu considero muito importante. Fez-nos ganhar conhecimento. Ou seja, fez-nos saber um pouco mais sobre mediação e os diversos campos de aplicação da mesma. Fruto desse nosso trabalho, surge então em 2004 um convite de um programa que estava a ser desenvolvido em Portugal, fruto do nosso pertencimento à União Europeia, e a União Europeia subsidia alguns projetos. E nessa altura havia um projeto subsidiado de levar a mediação às escolas. E então aquilo que nos pediram nessa altura foi que visitássemos 60 escolas para falarmos com jovens entre os 11 e os 14 anos, para apresentarmos os conceitos de cooperação e os conceitos de diálogo e comunicação de uma forma interativa com os jovens durante um encontro de 90 minutos. Então, aquilo que nós fizemos nesse momento foi criámos equipas de 20, criámos uma equipa de 20 mediadores e dividimos por equipas de 2, 3 mediadores e cada equipa visitava essas escolas e falava com os jovens. Rapidamente nos apercebemos que estes jovens conseguiam assimilar os conceitos com grande rapidez. Ou seja, eles conseguiam fazer um processamento desta informação muito mais rápido do que nós, por exemplo, víamos com adultos. O facto de, se calhar, o processo de socialização não estar ainda totalmente fechado na parte desses alunos faziam com que uma predisposição para vários conceitos que nós trabalhávamos pudessem ser assimilados de uma forma muito melhor. Nós então falámos com essas turmas, essas 60 turmas, e depois voltámos 3 meses depois a visitar 10 dessas 60 turmas. E aí os resultados foram surpreendentes para nós. Porquê? Em primeiro lugar, aquilo que nós vemos foi as crianças tinham começado, os jovens, as crianças tinham começado a gerar os seus próprios acordos, recorrendo aos conceitos que tínhamos apresentado num encontro de 90 minutos. Ou seja, eles conseguiam aplicar na prática uma nova forma de comunicação, uma nova forma de integração que permitia gerar uma onda de bem-estar diferente daquela que havia anteriormente. Uma segunda conclusão muito interessante foi que os pais tinham visitado a escola, entretanto, a perguntar o que é que tinha acontecido com os filhos. Porque notavam que os filhos estavam a interagir de uma forma diferente dentro da própria família. Alguns pais até contavam que, por exemplo, se o pai discutia com a mãe, o filho tinha oportunidade ou interagia com os pais dizendo: pai, achas que podes falar de uma forma um bocadinho mais suave ou menos alta, porque assim a mãe vai-te conseguir escutar melhor? Ou então virar-se para a mãe e dizer: mãe, se tu viras as costas ao pai, estás a evitar o problema. É bom que consigas falar com ele. Ou seja, em 90 minutos, as crianças tinham conseguido assimilar vários conceitos e estavam não só a utilizar esses conceitos dentro da escola, como estavam também a poder disseminar esses conceitos dentro das diferentes relacionamentos que tinham. Agora, uma terceira conclusão que nós chegámos nesse momento foi que a direção da escola e os professores não respeitavam os acordos que os jovens tinham obtido. Ou seja, a dinâmica punitiva impunha-se à autocomposição gerada pelos jovens. Então, para nós, este projeto... Pedro, só um instantinho. Acho que para uma melhor experiência para todos nós, eu e a Elza vamos ficar nos bastidores, estamos aqui com você, tá bem? E logo em seguida a gente retorna para a tela para
para contemplar o segundo bloco, e conforme as pessoas forem colocando os comentários, eu vou inserindo aqui na tela, tá bem? Ok, combinado. Combinado. Obrigado. Então, fruto desta aprendizagem com esta visita a estas 60 escolas, isso fez-nos aprender muito e sentimos então a necessidade de conhecer muito mais sobre a mediação escolar e refletir com profissionais com muito mais experiência que nós. Então, nesta altura, aproveitando o facto do Juan Carlos Vezula ser o coordenador científico dos nossos cursos de mediação para julgados de paz e mediação familiar, pedimos que ele também nos auxiliasse dentro da mediação escolar. E ele, de uma maneira muito gentil, fez-nos refletir que provavelmente nós tínhamos começado pela parte final de um projeto de mediação escolar. Ou seja, começamos pelas crianças e pelos jovens, e estas só deveriam estar envolvidas no projeto depois de toda a comunidade escolar ter sido capacitada, ter sido formada em mediação. Então, o professor Vezula, nessa altura, concebeu, em conjunto com a líder C. Aldenucci, que foi quem nos veio ensinar depois sobre mediação escolar. Ela é uma mediadora que vive, se não estou em erro, em Curitiba, e foi ela que nos apresenta, então, a mediação escolar com uma componente organizacional. Ou seja, seria, em primeiro lugar, trabalhar a organização, para só na parte final, quando a organização já estivesse envolvida e imbuída de todos estes ensinamentos da mediação, é que nós chegaríamos às crianças. Então, diria que o principal ensinamento que retirei nesse primeiro momento foi que as escolas acabavam para mim por ser um espaço estranho, onde a razão da existência da mesma, diria que os alunos, são apontados muitas vezes como a causa do insucesso da própria escola. Na altura, eu era professor na universidade, no curso de Direito, numa disciplina chamada Sociologia Jurídica. Eu sempre, mesmo dentro da parte do Direito, eu sempre gostei de dar as cadeiras que não eram propriamente técnicas. Eu, por exemplo, era responsável pela cadeira de Sociologia Jurídica e era responsável pela cadeira de Direitos das Pessoas. Ou seja, já algo muito mais relacionado com as pessoas, com a sua história e com os seus relacionamentos. E dentro desta cadeira de Sociologia Jurídica havia um pensador que eu trabalhava com os meus alunos. Esse pensador era um sociólogo francês chamado René Girard, e eu recordava-me que ele desenvolvia uma teoria chamada a teoria do bode expiatório. E nesta teoria ele explicava que existe nas sociedades e nas organizações uma tendência para que alguém encarne o mal. Ou seja, alguém seja a corporização do que está a correr mal dentro desse grupo. E aquilo que se procura fazer é culpabilizar essa ou essas pessoas pelas maleitas que essa sociedade ou essa organização sofre. Ele recorria então à velha imagem bíblica do bode que servia precisamente, que foi sacrificado por Araão como forma de expiar os pecados da comunidade onde viviam. Ou seja, como forma de apaziguamento dos relacionamentos, eles escolhiam alguém que seria sacrificado de forma a que esse elemento carregasse a culpa, de modo a levar essa expiação, nesse caso do bode, a uma reconciliação grupal. Então aquilo que eu me apercebi foi que nas escolas havia uma pré-seleção inicial de quem iria ser sacrificado, e seriam os jovens. E para mim isto era muito estranho. Eu percebi que as escolas conseguem ser um campo onde o cliente era aquele que devia ser sacrificado. Ora, isto seria dar tiros nos pés da própria escola, dar tiros nos pés da própria organização. Então, isso fez-me aprender que para trabalharmos em mediação escolar, deveríamos, sem dúvida,
fazer um trabalho envolvendo toda a organização. Se não estou em erro, a segunda pergunta que me colocaste, para além de fazer a minha apresentação sobre como chego à mediação escolar, a segunda pergunta que me colocaste, Vanessa, tinha a ver como conceber um projeto de mediação escolar, que inclusivamente dá nome ao nosso encontro de hoje. Então, quero-vos dizer que aqui em Portugal, estes projetos de mediação escolar foram trabalhados a partir de experiências do Brasil. Por isso, eu nos últimos anos tenho estado muito ligado ao Brasil, porque tenho tido a oportunidade, junto da instituição que dirijo, o Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, IMAP, temos desenvolvido muitos cursos no Brasil, coordenados pelo Juan Carlos Vezula. Eu tenho acompanhado vários desses cursos e tenho-me apercebido que muitas vezes existe a ideia que a mediação no Brasil só surgiu com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 125, se não estou em erro, 2013, e que a mediação é algo recente. Mas vejam que em 2001 quem me capacita é uma instituição brasileira. E em 2004, quando preciso de aprimorar os conhecimentos, eu e os meus colegas, os conhecimentos sobre mediação escolar, é uma instituição brasileira que nos ensina. Ou seja, significa que, de alguma forma, o Brasil estava muito mais adiantado que nós. E, então, a partir dos conceitos, dos ensinamentos que o Juan Carlos Vezula e que a líder Cial Denucci nos apresentaram, nós começámos a conceber os projetos de mediação escolar com uma envolvência de toda a organização. Então, nós começamos por trabalhar a direção da escola, os professores, o pessoal auxiliar, o pessoal administrativo, a comunidade que envolve a escola e que se relaciona diretamente com ela, os pais. Ou seja, eles não podem estar aliados da construção do ambiente escolar e das diversas responsabilidades que cada um destes elementos assume precisamente por participar nesta mesma escola. Então, trabalhamos primeiramente com estes atores da comunidade escolar para só depois, numa parte final, chegarmos às crianças. Então, diria que um primeiro grande momento é precisamente como fazer a seleção das escolas onde vamos procurar intervir com o projeto de mediação escolar. Em Portugal, a mediação escolar não é uma política pública, ou seja, não faz parte dos municípios, e a chamar câmaras municipais, por isso é que hesitei aqui um pouco, câmaras municipais em Portugal, municípios no Brasil, ou seja, não faz parte dos municípios a obrigatoriedade de disseminarem a mediação escolar dentro dos mesmos e dentro das escolas que administram, e mesmo o Poder Executivo, neste caso o Ministério da Educação, também não promove como política pública a mediação escolar. Ou seja, tem que ser a própria escola a sentir necessidade de desenvolver o projeto de mediação escolar para arrancar com o mesmo. Aquilo que nós começámos a fazer nessa altura foi, nós abríamos, por exemplo, fazíamos uma palestra onde convidávamos as escolas a estarem presentes. E nessa palestra falávamos sobre a mediação escolar, mas procurávamos escutar as escolas e as necessidades que eventualmente tinham. E a partir daquilo que escutávamos dessas escolas, introduzíamos os conceitos da mediação como forma de poder auxiliar dentro dos relacionamentos na escola e de procurar promover uma harmonia e um reconhecimento da função de cada protagonista dentro desse relacionamento escolar. Ou seja, nós lançávamos então o convite para estas palestras e convidávamos as escolas a estarem presentes. Nós habitualmente, por exemplo, escolhíamos, vamos para a cidade do Porto, vamos para a cidade de Lisboa, isto só para dar indicação das duas maiores cidades em Portugal. Então, fazíamos uma seleção dessas escolas e lançávamos um convite para estarem presentes numa palestra sobre mediação escolar. Vamos supor que enviávamos 200 convites, desses 200 convites, habitualmente, tínhamos a adesão de 1/4 dos mesmos, ou seja, acabávamos por ter uma sala onde estavam presentes 50 dessas 200 escolas. E
nós não apresentávamos a mediação escolar como algo que tinha que ser obrigatório. Falávamos, sim, como a mediação escolar, como se porventura eles sentissem que estes conceitos que trabalhámos na palestra poderiam ser úteis dentro da realidade de onde eles vinham, que nos contactassem para tentarmos pensar em conjunto como desenvolver a mediação escolar dentro da sua organização. Então, posso-vos dizer que destas 50 escolas que estariam presentes, haveria 4, 5, 6 escolas que no final diziam: nós gostávamos de obter mais informações. Nós gostávamos de saber um pouco mais sobre a mediação escolar. Podem vir à nossa escola. E aí, para nós, isto era muito útil, porque era a escola que sentia a necessidade de ter o projeto. Não era alguém externo que lhe dizia: vamos atuar desta forma, vamos entrar dentro da vossa organização e vamos mudá-la. Aquilo que nós apresentávamos era: existe esta opção. Se vocês quiserem, acionem entrando em contacto connosco. Então, essas pessoas, quando entravam em contacto connosco, partiam de uma premissa que era a própria escola que sentia esta necessidade. Não era alguém externo que lhes dizia: vocês têm que atuar desta forma. Era a escola que, ao escutar estas informações, dizia: isto pode ser útil. Isto pode ser bom ser implementado dentro da escola. Então, a partir desse momento, aquilo que nós procurávamos fazer era iniciar com o diretor e com a sua equipa, iniciávamos precisamente um encontro para fazer um levantamento sobre a escola e procurar conhecer melhor a realidade da mesma. Antes de desenvolver um bocadinho os passos que este projeto de mediação escolar poderá ter, porque ele estará dividido em diversas etapas e diversas formas de trabalho, se calhar eu convidava Vanessa ou Elsie, se vocês quisessem fazer alguma pergunta que eventualmente já tenha surgido, eu preferia atender a essa pergunta agora e só depois desenvolver estes conceitos. Não sei se vos parece bem. Vanessa, liga só o teu som. Oi, Pedro. Ótimo, já temos sim algumas perguntas, já coloquei até inclusive uma aqui da Cristiane Sabino. Agradecer às professoras, à equipe da Secretaria de Educação de Petrópolis e de outros municípios que estão aqui com a gente. A Renata Fernandes, que fez uma palestra, está aqui com a gente também. Muito obrigada, Renata. A Fátima Almeida também. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Mas temos aqui a pergunta da Cristiane, okay, se essas palestras eram feitas só em escolas públicas e privadas, enfim, como é que eram feitas? Nós lançávamos o convite para escolas, não fazíamos a distinção entre pública e privada. Curiosamente, conseguíamos obter maior retorno da parte das escolas públicas do que das escolas privadas, ou seja, a escola pública, independentemente de ter mais dificuldade de financiamento do próprio projeto, era aquela que sentia mais necessidade de poder iniciar o mesmo. Então, nós não fazemos separação entre escolas públicas e escolas privadas, fazemos convites a escolas. Agora, obtínhamos retorno das escolas públicas num grau maior do que em relação às escolas privadas. Pedro, porque nós temos uma ideia de que na escola privada os conflitos são menores, e não é bem assim. O que você acha? Acontece tantos conflitos na escola privada quanto nas escolas públicas? Olha, eu diria que os relacionamentos existem em qualquer grupo, em qualquer organização. Isso faz com que se falamos em conflito, ou seja, se falamos na manifestação de algo que está a decorrer mal dentro desses relacionamentos, então diria que os conflitos serão semelhantes, pode existir alguma diferenciação em alguma tipologia, nomeadamente, por exemplo, em escolas públicas nota-se a necessidade de um maior envolvimento da comunidade. Nota-se a necessidade de trabalhar com diversos atores da comunidade
que trabalham diretamente com a escola e envolver os mesmos. Na mediação em escolas privadas, aquilo que eu noto é que os preconceitos estão mais visíveis do que na escola pública. Ou seja, o preconceito do dinheiro, o preconceito do conhecimento, o preconceito do status social manifesta-se muito mais facilmente do que na escola pública. Pedro, a gente tem mais uma pergunta aqui, eu acho que é importante contemplar nesse momento, porque a gente está falando das etapas do projeto, né? E a Fabiana pergunta o seguinte: quais as etapas do projeto após a adesão? Então, você colocou que faz aquele encontro para 200 pessoas, depois o número reduz, né? E aí, como é que decorre daí em diante? E aí, ótimo. Fabiana, estamos no seguimento de pensamento. Vamos então falar um pouco sobre isso. Eu, como referia, o primeiro encontro que procuramos ter na escola é com o diretor e com a sua equipa. Porquê? Porque o diretor é quem decide. E ele tem que ser alguém que apoia a mediação escolar. Habitualmente não foi ele que esteve na palestra, foi um representante da escola. Ou seja, ele provavelmente escutou do representante da escola que existia esta ideia, mas se calhar não ficou totalmente por dentro do que é pretendido com o projeto de mediação escolar. Então, a primeira etapa, quando se entra na escola, é sensibilizar o diretor, sensibilizar a sua equipa, e eu, habitualmente, em conjunto com os meus colegas, porque a mediação escolar trabalho sempre em equipa, não é um trabalho isolado, é um trabalho de um conjunto de pessoas, e procuramos ter encontro com o diretor e outros órgãos dirigentes em 2, 3 sessões de hora e meia, 2 horas cada. E nessas sessões falamos um pouco sobre a escola, sobre a realidade da escola e sobre mediação escolar, passando algumas características e vendo em conjunto com ele como é que ele pensa se a escola adotar na prática a mediação escolar. E adotar na prática a mediação escolar é uma nova forma de relacionamento, um relacionamento pautado pela comunicação, um relacionamento pautado pelo respeito das funções de cada um dos intervenientes e a possibilidade desses intervenientes gerarem soluções para problemas que possam ter acontecido, que não passe diretamente pelo crivo do diretor e da sua equipa. Ou seja, eles vão ter que confiar na organização e nos seus elementos para conseguir gerar esta satisfação. Então vejam que será fundamental que quem dirige, o diretor e sua equipa, apoiem este projeto, porque eles vão ter precisamente este papel de reconhecimento da função de cada um dos elementos da organização, sejam eles professores, sejam eles pessoal administrativo e auxiliar, sejam eles crianças, que eles têm condições de gerar soluções sem ser necessário que o diretor decida por eles. Então há aqui uma forma de dirigir diferente, uma forma de dirigir pela integração, não pela imposição. Portanto, é fundamental que a primeira etapa seja o diretor e a sua equipa estar sensibilizado e, no final da mesma, dizer: eu quero que este projeto entre com estas características dentro da minha organização. Então, a partir daí, depois, começamos a trabalhar, ainda em etapa de sensibilização, começamos a trabalhar com professores, começamos a trabalhar com os assistentes operacionais e pessoal administrativo da escola. Eu vou dar um tempo indicativo, não quer dizer que seja exatamente este tempo, mas aconselho que estes primeiros encontros tenham uma duração de 12 horas. Porquê? Vamos trabalhar muito a partir do conhecimento que estas próprias pessoas trazem. Ou seja, o primeiro levantamento que vamos procurar fazer em conjunto com estes intervenientes é como é a escola para vocês. Dentro dos relacionamentos, como é que é habitual gerirem os mesmos. E a partir desse levantamento é que nós introduzimos alguns conceitos para poderem ser validados ou não por estas pessoas.
Ou seja, a maneira como concebemos o projeto de mediação escolar é sempre partindo das próprias pessoas. Não é nós, enquanto entidade externa, a levar um produto feito. É um produto que é construído em conjunto com eles, porque será muito mais facilmente respeitado pela inclusão que eles tiveram e não por alguém dizer atuem desta forma, façam assim. Trabalhamos também com os pais. Com os pais tem sido bastante interessante porque nós habitualmente, nos primeiros projetos que tivemos, fazíamos apenas um convite para uma data única. E tínhamos, por exemplo, vamos supor que convidávamos 500 pais a estarem presentes. Apareciam 6 ou 7. Não apareciam mais. Mas, depois desses 6 ou 7 terem estado presentes, começávamos a receber convites, pedidos, peço desculpa, de outros pais a dizer: soubemos que houve aí um encontro de mediação escolar para falar sobre os nossos filhos e a maneira como eles se relacionam, e eu gostava de estar presente nesse encontro. Então nós passámos a marcar 3 datas distintas, e aquilo que nós vimos foi, na primeira data, continuávamos a ter 6, 7 pais a estarem presentes. Mas depois, esses 6, 7 pais falavam com outros pais, diziam: olha, nós não vamos lá para escutar, nós vamos lá para falar sobre como é para nós ser pais e como é para nós ser pais de filhos dentro da escola. Como é que nós sentimos que a escola poderá aprimorar a sua oferta. Isto porque, não sei se vocês têm essa experiência, pelo menos aqui em Portugal isto acontece muito. Os pais, quando vão à escola porque ou os filhos se portaram mal, ou vão à escola para escutar o professor falar sobre aquilo que acha dos filhos. Ou seja, a escola não é um local de intervenção direta do pai e da mãe. É um local de escuta sobre o que é que acham do meu filho, mas sem incluir a minha ideia. Então, se a mediação escolar é um projeto inclusivo, obviamente que será fundamental que os pais possam também ser escutados e dar os seus contributos. Então, no primeiro encontro, como eu referia, tínhamos 6, 7 pais. No segundo encontro já tínhamos 30. E no último encontro já tínhamos 100 pais a estarem presentes. Não é? Precisamente porque era um espaço de diálogo, não era um espaço de escuta apenas. Considero muito importante também, neste primeiro momento, fazer encontros com a comunidade em geral. Por exemplo, às vezes as crianças vão para centros de estudos quando terminam as aulas, ou seja, falar com as pessoas que coordenam esses centros de estudo, procurar falar, por exemplo, com clubes desportivos, onde as crianças vão a seguir às aulas, falar com, por exemplo, a loja da frente, que é a loja que vende doces, ou a loja onde vende figurinhas de futebol, onde as crianças se encontram a seguir à escola. É importante que eles saibam o que é que está a acontecer dentro da escola. Até que por vezes, vamos dizer assim, o conflito, quando se manifesta, pode-se manifestar fora da escola, não dentro da escola. E é bom que a comunidade saiba que a escola tem uma forma específica de poder lidar com essas questões. Então, poder auxiliar os jovens a precisamente recorrer aos serviços de mediação escolar para poder trabalhar todas estas questões. Portanto, vejam que uma primeira grande etapa, indo ao encontro da pergunta da Fabiana, é a sensibilização dos diversos agentes que trabalham na escola. Não estamos a falar ainda com as crianças, não estamos a falar ainda com os jovens. Estamos sim a sensibilizar todos os outros atores. Porquê? Porque aí entra depois a segunda grande etapa, que é a etapa de capacitação de profissionais da escola em resolução pacífica de conflitos. Esta etapa, nós habitualmente dedicamos entre 40 a 60 horas. Vamos trabalhar conceitos como comunicação, relacionamento, a abordagem de questões que eventualmente não estejam a correr tão bem dentro da escola e um conceito que considero muito importante dentro da escola, que é o conceito de identidade. Qual a identidade do professor? Qual a identidade do trabalhador que colabora com a escola? Qual a minha identidade enquanto pai?
a minha identidade enquanto diretor. Isto porque muitas vezes as situações de conflito surgem precisamente porque sentimos que a minha identidade não está a ser respeitada pelo outro. Então, trabalhar todos estes conceitos e capacitar sobre a importância de uma comunicação pautada pela integração de todos, da escola ser um local inclusivo e não um local de excluir pessoas, de ser um local não impositivo e que pauta o seu relacionamento pela cooperação, acaba por ser muito rico trabalhar todos estes conceitos e capacitar os profissionais da escola nestes conceitos. Agora, nós não vamos capacitar todos os profissionais dentro da escola. Recordam-se que nós fizemos a sensibilização anteriormente. No final dessa sensibilização, nós dizemos aos professores, aos auxiliares, aos pais e até à própria comunidade que nós vamos desenvolver um projeto de mediação escolar dentro da escola, cuja etapa seguinte é uma capacitação em mediação escolar entre 40 a 60 horas. Quem gostaria de passar por essa etapa? Quem gostaria de obter esses conhecimentos e saber mais sobre estes conceitos? E aí abrimos a qualquer pessoa destas que passaram pela sensibilização, abrimos a estas pessoas a possibilidade de ter esta capacitação. Ou seja, não é apenas para professores e para auxiliares, se bem que na prática acabam por ser eles a aceitar mais a passagem desta sensibilização para a capacitação. A própria comunidade e os próprios pais, se quiserem, se algum deles quiser ter formação nesta área, é muito bem-vinda. Isto porque a mediação escolar tem que ser inclusiva. Não pode pautar pela exclusão. Tá? Então, trabalhamos estas 40, 60 horas na capacitação destes profissionais e depois, no final da mesma, temos uma terceira grande etapa. Que etapa é essa? É a capacitação de formadores em mediação escolar. Ou seja, há uma nova etapa e aí nós vamos trabalhar como passar conteúdos para os alunos. Ou seja, a minha atuação dentro da escola é uma atuação muito mais de formação, de capacitação da própria organização, do que atuar diretamente como mediador escolar. Porquê é que eu gosto de atuar, ou porquê é que nós no IMAP gostamos de atuar desta forma? Porque entendemos que é a própria organização que deve absorver estes conceitos e deve, a partir destes mesmos conceitos, gerar toda a dinâmica de cooperação dentro da escola. Então, é necessário que os seus intervenientes possam disseminar esta cultura, mesmo para quem depois, no ano letivo seguinte, se junte à escola, seja novos alunos, novos pais desses alunos ou novos profissionais dessa escola. Ou seja, a organização já está imbuída destes princípios e quem entra será absorvido com base nestes mesmos conceitos. Então, nós aí procuramos desenvolver com estes alunos como passar informação às crianças sobre mediação escolar. Ou seja, capacitamos como professores em mediação. Para depois, numa quarta etapa, termos então a sensibilização de estudantes, ou seja, dos jovens, das crianças, e no final dessa sensibilização, também eles poderem dizer quem gostaria de ter uma formação em mediação escolar. Eu, quando comecei na mediação escolar, foi muito curioso ter visto que habitualmente a escola tinha a tendência a dizer porque é que nós não fazemos a seleção dos 2 ou 3 melhores alunos de cada turma para que eles fossem os mediadores? Então aí eu dizia, mas já repararam que se atuarmos dessa forma, estamos a excluir todos os outros? Estamos a privilegiar 2 ou 3 e estamos a optar por excluir os restantes elementos. Vamos abrir a possibilidade de qualquer um poder ter formação em mediação escolar. E, por exemplo, aqueles alunos que eram rotulados como o tal bode expiatório em cada uma das turmas, esses alunos que eram catalogados como alguém que gerava mau ambiente, muitas vezes ofereciam-se
para trabalhar nos projetos de mediação escolar. Porquê? Porque sentiam que a mediação respeitava e escutava as suas necessidades. Não os excluía, não os rotulava. Fazia, sim, uma escuta respeitosa de quem eram. Então, aí, para mim foi muito rico essa experiência, porque permitiu-me precisamente ver que, na prática, é possível fazer projetos onde as pessoas não se sintam afastadas do mesmo só pelo facto de alguém dizer que eles não tinham o perfil adequado. E depois fazemos então a capacitação dos alunos em mediação escolar. Ou seja, basicamente, estas serão as etapas. Eu diria que será necessário um ano letivo para que o projeto comece a arrancar. Vejo a pergunta da Adriana Sanches, de Rezende. Pedro, um projeto de mediação escolar deve abordar crianças a partir de que idade? Bom, eu já trabalhei com crianças de 2, 3 anos. Não vou dizer que fosse um projeto de mediação escolar propriamente dito, mas seria um projeto de começar desde tenra idade a desenvolver e a aprimorar conceitos de respeito, de inclusão, de cooperação, de diálogo. Por exemplo, lembro-me de uma experiência que tivemos numa creche aqui em Lisboa, onde, por exemplo, aquilo que nós procurávamos fazer era, lembram-se provavelmente de há 40, 50 anos atrás, os alunos que se portavam mal ou que não tinham tanta capacidade de aprendizagem, de por vezes serem segregados para o canto da sala, sentavam-se no canto da sala, tinham que colocar, às vezes havia componentes de colocarem orelhas de burro para simbolizar aquilo que eram, e de facto isto era tremendamente brutal para as crianças. Então aquilo que nós procuramos fazer foi, por exemplo, criámos sapatos que colocávamos no chão e quando alguém queria falar, colocava os pés em cima desses sapatos. Ou seja, as crianças com 2, 3 anos sentavam, colocavam os seus pezinhos em cima desses sapatos e a partir desse momento falavam. Os outros tinham orelhas de papel que colocavam e simbolizava a escuta. O que é que nós procurávamos trabalhar desta forma simples? Que é importante que, quando estamos a dialogar, exista um espaço de fala, exista um espaço de escuta. Mas para eu conseguir absorver aquilo que está a ser falado, necessito de me concentrar precisamente nessa capacidade de escuta. Então, trabalhávamos estes conceitos com crianças de 2, 3 anos. Depois tínhamos projetos de mediação escolar, essencialmente a partir de crianças que tinham os seus 8 anos até à parte da adolescência e mesmo até à parte dos 16, 17 anos. Né? Nós acabamos por ter experiência com crianças de todas essas idades. Pedro, estamos retornando Vanessa, aqui. Não sei se porque algumas. Obrigada, Adriana. Obrigada, Pedro, pela resposta. Nós temos aqui algumas pessoas perguntando sobre a questão do financiamento. Vou até colocar uma delas aqui, olha, que é o seguinte. O Benedito pergunta. Obrigada pela participação, Benedito. Você estava ontem aqui conosco, hoje também. Muito obrigada. Pedro, como são custeadas as despesas de vocês? E a Elze, passo para a Elze também em seguida, falar um pouco do Petrópolis da Paz, como é feito aqui, né, no público, e a disposição do projeto para Petrópolis. Bom, como é que são custeadas estas despesas? Confesso que os primeiros 2, 3 projetos de mediação escolar que nós fizemos pro bono, ou seja, não obtivemos nenhum tipo de retorno. Por que é que nós achamos importante fazer isto desta forma? Porque não existia ainda a cultura da mediação escolar. Ou seja, foi necessário ter 2, 3 projetos a funcionar e procurar ver que resultados é que tinham para depois o produto, vamos dizer assim, poder ser vendido a outras escolas. Então, aquilo que nós procuramos atualmente fazer é, quando entramos numa escola, há custos que vão ter que ser assumidos. O custo da equipa com as horas de formação.
E aí nós procuramos refletir com a escola como é que é possível obter este financiamento. Habitualmente as escolas públicas, aqui em Portugal, não têm um orçamento próprio. Têm um orçamento que lhes é predestinado pelo Ministério da Educação e já com categoria de para X dinheiro corresponde este item, para Y dinheiro corresponde outro item. Então aí nós procuramos ver como é que seria possível a escola conseguir gerar as suas próprias receitas. E as escolas têm conseguido criar ideias muito interessantes. Por exemplo, não sei se o termo existe no Brasil, às vezes há estas diferenças de palavras entre os dois países. Não sei se tem a expressão rifas, vender rifas, fazer sorteio de alguma coisa e as pessoas têm que comprar a entrada para fazer parte desse sorteio. Então, aquilo que eles faziam era, por exemplo, criavam um prémio e vendiam entradas para as pessoas candidatarem a esse prémio. A receita seria para financiar o projeto de mediação escolar. Ou, por exemplo, as festas que a escola fazia no final de cada período, por exemplo, uma festa de Natal, uma festa de Carnaval, uma festa de Páscoa, uma festa de final de ano letivo, as pessoas da escola organizavam-se para serem elas a fazer os bolos, as sanduíches, fazer a comida, e essa comida tinha um preço. E as pessoas, quando pagavam esse preço, estavam a financiar o projeto de mediação escolar. Então, há formas criativas de procurarmos fazer esse mesmo financiamento. Agora, aquilo que eu vos aconselho é um projeto de mediação escolar dá muito trabalho. E nós, enquanto profissionais, temos que ser remunerados pelo trabalho que estamos a desenvolver. Eu achei essencial, numa primeira etapa, fazer o trabalho pro bono, como vos falei, mas a partir do momento em que os resultados estão bem patentes, a nossa atividade tem que ser remunerada. Eu sei que no Brasil existe muito esta ideia que a mediação não tem pagamento, ou seja, que os mediadores não são pagos. Isto advém da própria cultura do judiciário, onde muitos dos mediadores que estão nos SEJUSCs e nos NUPEMECs não têm uma remuneração pela atividade que fazem. Mas isso tem que ser alguma coisa, tem que ser modificada. A mediação não pode ser vista como algo menor. Tem que ser vista e os mediadores têm que procurar fazer valer também um pouco os seus direitos e sobretudo, o reconhecimento por todo um trabalho que fazem. Estar a trabalhar estes conceitos, estar a preparar estes conceitos com toda esta comunidade escolar, envolve muito tempo de preparação, envolve muito tempo de lecionamento de aula e envolve muito tempo de reflexão pós-aula sobre os resultados que foram obtidos. Muito bem, Pedro. Você tocou num ponto especial, porque o Brasil ele ainda precisa caminhar nesse segmento de valorizar, né, o mediador em si. Fantástico, Pedro, muito obrigado. Você nos deu uma tranquilidade muito grande, porque o Petrópolis da Paz, em relação à mediação escolar, percorreu e percorre esse seu caminho, né, que você magnificamente descreveu, né, com todo cuidado, respeitando o outro. E eu só queria acrescentar que como é difícil, por quê? Porque não é uma caixinha com aqueles conhecimentos que nós vamos levar para todas as escolas. Justamente como você colocou, cada escola, cada comunidade é um mundo. Cada escola e cada projeto de mediação escolar é construído individualmente com as pessoas daquela escola e daquela comunidade, né? Então, o trabalho redobra, porque cada um, especificamente, olhado com amor, com carinho e, principalmente, com cooperação, né? E nós já temos aqui formados 400 mediadores escolares, porque nós entendemos e aprovamos a mediação entre pares, né? Eles vivenciam, né, e sabem do que acontece ali no cadinho de cada comunidade e da sua escola. Então, quando eles se propõem a escutar o outro,
eles estão ali com a matéria, né, com conhecimento profundo do que estão realmente ali se submetendo. Então, nós já formamos 400 alunos, nós estamos na fase, e a pandemia nos atrapalhou nesse sentido, de estar juntos, mas a internet nos facilita essa relação, né? De estarmos capacitando junto o entendimento da Secretaria de Educação do município, que percebeu, né, a educação a educação emocional, né, trabalhar as emoções das crianças, respeitar as emoções para que eles possam desenvolver e conhecer as ferramentas da mediação e aplicar na vida, nas famílias. Nós temos tantos relatos de crianças que começam a prestar atenção no seu meio familiar e a aplicar, né, certas ferramentas que eles escutam nas nossas aulas. Nós damos semanalmente 1 hora aula, a princípio, né? E como essas crianças já estão, né, porque desenvolvendo em seus lares aquele entendimento de vamos conversar, vamos dialogar, né? Pedro, fantástico, muito obrigado. Que essa internet e essa distância que foi reduzida possa nos fazer nos encontrar mais vezes. E agora eu passo a palavra para a Vanessa, para ela fazer a despedida final. Vanessa. Liga só o teu micro, Vanessa. Ai, desculpa. Antes disso, a gente tem mais uma pergunta aqui, eu vou verificar se tem mais alguma outra para contemplar todos. A Vanessa Sena é da equipe de psicologia da Secretaria de Educação e está perguntando, uma grande amiga, grande parceira, todas elas, né? Está perguntando se a importância, né? Como é que é em Portugal? Deixa eu ler a pergunta, deixa eu ficar melhor, né? São muitos conceitos a serem discutidos mesmo. Pedro, na sua experiência e no contexto das escolas em Portugal, o diretor é ator fundamental para que haja engajamento e desenvolvimento na mediação? Boa pergunta. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, vejam que o diretor vai ter que dirigir a escola de uma maneira diferente. Habitualmente a escola, pelo menos a experiência que eu tenho, existe muito uma questão de comunicação indireta, ou seja, não há uma comunicação direta entre os diversos atores. A informação chega, por exemplo, ao diretor, já tendo passado por 4, 5 pessoas diferentes e já chega totalmente deturpada. Lembra-se do jogo de telefone sem fio que fazíamos quando éramos pequenos, de passar uma informação, essa informação ia passando entre várias pessoas e no final a informação já vinha totalmente diferente. Ora, isto não é preciso ser um jogo, isto é a realidade. Ou seja, quando a informação chega ao diretor, muitas vezes já chega de uma forma deturpada. Então é muito útil que se promova mecanismos de comunicação direta dentro da escola e sobretudo do diretor perceber que existe a possibilidade de dirigir a escola não de uma forma impositiva, não de uma forma de ser ele a ter que ditar o futuro dos outros, mas sim ele, de alguma forma, legitimar a que os diversos intervenientes na escola possam gerar os consensos entre eles. Ele estará a dirigir de uma maneira diferente, mas está a dirigir pautado pelo respeito, pautado pela inclusão, pautado pela comunicação direta e não pela exclusão, pelo afastamento e pela comunicação indireta que tantas vezes encontramos, não apenas na escola, mas em várias organizações a que pertencemos. Ótimo. Vou colocar um comentário aqui da Cristina. Cristina também é uma super parceira, amiga, professora da Rede Municipal de Petrópolis. Ela coloca, infelizmente, o investimento no nosso Brasil para a prevenção de patologias sociais não é feito. Com certeza, os custos seriam muito menores e os impactos seriam benéficos para toda a sociedade.
Verdade, né? Deixa-me só comentar isto muito rapidamente, dizendo que não é apenas no Brasil. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Tá? Ou seja, parece que, de alguma forma, é pedido à escola um papel fundamental na sociedade, mas não é dado à escola as condições para poder ir ao encontro dessa mesma necessidade social. Ou seja, parece que é muito claro e muito simples aquilo que é pretendido, só que depois não se dão meios para que essa escola possa ir ao encontro do seu papel. Então, eu acho que as escolas têm que repensar muito, muito bem o seu papel neste século XXI. E algo muito importante é que quando voltarmos agora às aulas presenciais, vamos encontrar as pessoas diferentes de há 6 meses atrás. E a escola vai necessitar de ser um espaço de escuta, vai necessitar de ser um espaço onde as pessoas vão poder falar sobre o que aconteceu com eles ao longo destes 6 meses. Não apenas as nossas crianças, mas os professores, o diretor e a sua equipa, os pais, a própria comunidade em geral, que foi fortemente afetada por esta pandemia. Então, a escola vai necessitar de ser um espaço de diálogo, mais que nunca. Vai necessitar de um espaço de inclusão que provavelmente até hoje não foi reconhecido esse papel. Então, que esta pandemia também nos faça, de alguma forma, refletir sobre a necessidade de mudança e a necessidade de escuta que é tão importante nos dias que correm. Pedro, eu ia te pedir, né, algumas recomendações a partir da tua experiência, para trocar com a gente, deixar aqui um pouquinho das suas recomendações. Acho que essa seria uma delas, né? Mas do ponto de vista da mediação escolar, que recomendação você daria para iniciar um projeto desse tipo na escola? Olha, eu vou pegar numa expressão que a Elsie trouxe na primeira fala dela hoje. A Elsie falou em auto-observação. E eu acho que isso é fundamental num projeto de mediação escolar. E auto-observação passa por refletirmos também como foi a escola para nós, enquanto alunos. Por exemplo, para mim, ter estado na escola foi um espaço de desenvolvimento da minha identidade, daquilo que sou hoje, mas também foi um espaço onde eu muitas vezes não me senti respeitado, não me senti incluído, não me senti escutado. E não apenas em sala de aula, também fora da sala de aula, por toda a organização. Elsie falava do Sócrates, e o Sócrates falava em conhece-te a ti próprio. Então, esse é uma primeira recomendação, vamos dizer, que eu gostaria de deixar. Quando entrarem numa escola, façam a reflexão sobre o que foi a escola para vocês enquanto alunos. Se forem pais, como é para vocês serem pais de crianças que estão em escola. E procurarem pensar um pouco sobre o que é que gostariam que a escola pudesse ter sido. Uma segunda recomendação é obtenham formação na área. A formação em mediação escolar é fundamental. Tá? Não façam como eu e os meus colegas fizemos em 2004, que entramos na escola sem ter tido o cuidado de ter uma formação específica dentro desta área. Só obtivemos depois fruto dessa mesma experiência. Ou seja, procurem conhecer mais sobre organizações, procurem conhecer mais sobre dinâmicas de relacionamento, sobre pedagogia. Vocês têm a vantagem de ter um pensador fantástico, chamado Paulo Freire. Conhecer Paulo Freire é meio caminho andado para que o projeto de mediação escolar possa ter sucesso. O relacionamento pela inclusão, que Paulo Freire também fala, é fundamental dentro da mediação escolar. E, por fim, uma terceira recomendação seria crença no ser humano. Crença que todos somos capazes de intervir de uma forma diferente daquela que habitualmente estamos habituados a interagir com o outro. Por vezes, só necessitamos de ter um espaço onde a nossa identidade seja reconhecida e as nossas necessidades sejam atendidas. Se a escola promover esse espaço, a escola está a ir ao encontro da sua essência,
que é a essência de capacitar pessoas para o futuro e gerar sociedades pautadas pelo conhecimento, pelo respeito entre todos. A escola aí está ao encontro do seu verdadeiro propósito. Ótimo, Pedro. Nossa, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas é algo que nos move, né? Ouvir você é algo que nos alimenta, nos move, nos motiva, porque eu acho que é isso que a gente acredita, começar essa formação por nós e levarmos para as pessoas aquilo que elas julgarem adequado para elas. Então, esse cuidado é de suma importância. A gente está chegando ao final, não vejo mais nenhuma pergunta aqui, tá? Só alguns comentários, Pedro, estou colocando aqui para você também visualizar. E espero que possamos ter uma outra oportunidade para falarmos mais sobre esse assunto, Pedro, porque a gente precisa falar mais, levar mais para outras pessoas, para que esse movimento comece a acontecer a partir de cada um. Então, fica o convite para uma outra oportunidade de estarmos juntos. Mande um abraço para o professor Pedro, para a Lucimar também. E é Lucimar, não, né? Rosimar, para Rosimar. E é sempre muito bom, muito rico estar com vocês. Nosso agradecimento a cada um que passou essa manhã conosco. À noite nós temos mais um encontro com os promotores, Vicente e Odilon, que falaram sobre justiça restaurativa. Agradeço toda a rede do município de Petrópolis, aos professores, a todos que estão aqui conosco, do Brasil e do mundo. E até uma próxima oportunidade. Pedro, muito obrigada. Passa a palavra para a Elza, em seguida ela vai passar para você se despedir também. Obrigado, Pedro, porque abre, né, uma grandes possibilidades para outros municípios, para tantas secretarias de educação repensar a possibilidade de receber a mediação, né, nas suas devidas escolas. Obrigado pelo seu trabalho lindo e até a próxima, né? Pode se despedir. Um beijo, Pedro. Obrigado. Bom, agradecer muitíssimo o convite que vocês fizeram. Foi ótimo para mim ter estado convosco e, obviamente, disponibilizo-me para, quando quiserem falar mais sobre esta temática, contem em absoluto comigo. Eu era para ter estado em Petrópolis em julho, se não fosse a pandemia, já tínhamos tudo marcado. Eu e a Rosimar estaríamos convosco, precisamente refletindo na prática sobre estes conceitos, mas não sendo possível presencialmente, vamos aproveitar estes mecanismos para poder falar e poder continuar a construir em conjunto o caminho da mediação e o caminho de uma escola pautada pelo respeito e pelo reconhecimento de todos. Muito obrigada e um bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Ótimo dia a todos também. Obrigado.